Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Desenhando com Del Rey aí. Hoje eu vou falar de Kim Joo-gi. Fiquei devendo aí. Depois que ele faleceu, eu fiz uma arte aí em homenagem a ele no meu Instagram. Mas eu não fiz um vídeo falando sobre Kim Joo-gi. Eu acho que é salutar fazer, né? Afinal de contas é um artista super conhecido, um artista super talentoso e que tem imensas qualidades aí que a gente pode explorar, e essa que é a intenção desse vídeo, tá? Isso é uma espécie de um react. Foi me pedido, na verdade, para fazer um react de um vídeo do Kim Joo-gi falando com o Proco, né, para aquele canal de desenho famoso, mas eu achei que era legal fazer um comentário mais especificamente sobre o meu ponto de vista, né, o que eu penso sobre Kim Joo-gi e as primeiras coisas que me vêm à mente quando eu vejo a arte de Kim Joo-gi, vejo ele desenhando, tá? Para quem não conhece, Kim Joo-gi é que faz essas artes aqui magníficas, né? Esse vídeo aqui é do site dele, né, do YouTube dele, superani.com. Tem um site e tem dentro do YouTube também um canal. O tema aqui vocês veem que é um rally, né, no meio do deserto, e a quantidade de elementos e a quantidade de detalhes é impressionante, né? Já logo de saída a gente já fica impactado, tá? Eu vou correr um pouco pelo vídeo, mas não de forma linear, tá? A gente vai comentando assim o que der, tá bom? Então eu vou começar do começo um pouco, só pra gente poder ver o impacto do começo do desenho dele aqui. Olha lá. Então acho que a primeira coisa que fica impressionante no Kim Joo-gi é ver que ele não desenha com esboço, não tem esboço. Desenha diretamente finalizado, né? Isso tem um acabamento já muito treinado, muito aguçado, ao ponto de conseguir fazer os desenhos sem o esboço, né? Daí como ele faz isso, né? Pode se perguntar, né? Bom, os atributos principais aqui da qualidade do desenho dele são perspectiva, né? Imenso repertório, né? Então ele entende de anatomia, entende de vestuário, entende de mecânica, e não mecânica assim gráfica, né? Ele sabe como funciona a mecânica das coisas. Que olha os detalhes desse motor, né? Por exemplo, os amortecedores no lugar certo, né? Os discos, né, de freio aqui, ó. Aqui na frente parece ser um radiador, tá vendo? Eu não entendo muito de mecânica, mas é o que me aparenta ser. E enfim, o desenho do Kim Joo-gi, então, para ser um desenho que não tem esboço, ele tem que levar em conta outras coisas para construir, né? Porque a gente está acostumado com aquele desenho formal que é um esboço, né? Tem uma composição ali que é criada primeiro para depois ser detalhado com elementos, né? E o Kim Joo-gi não faz isso, né? Isso fica claro bem no início aqui, tá? Eu vou colocar aqui no início, a gente vai ver junto. E o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um elemento. No caso, a cabeça desse personagem aqui, tá vendo? E esse posicionamento não é estratégico, totalmente estratégico, né? O meu ponto de vista é que não é uma composição que está toda na cabeça dele, né? Isso bate de frente com algumas visões sobre o Kim Joo-gi, porque as pessoas acham que ele tem todo o quadro na cabeça desde o começo. E eu não sou dessa opinião. Eu acho que ele não tem todo o quadro na cabeça desde o começo. E são os elementos que ele constrói que vão levando a outros elementos e que vão criando a composição, tá? E isso fica nítido porque ele desenha um elemento quase inteiro, né? Que é esse mecânico. E aí depois do mecânico que ele vai para outro elemento lá. Ele termina o mecânico e ele vai para o carro, né? E aí
O que é legal desse mecânico? Porque esse mecânico tem vários registros já, apontamentos para a continuidade do desenho dele ser bem sucedido, né? Então a gente tem a perspectiva do notebook, que é igual à perspectiva dos pés, né? Um pé do lado do outro ali, e cria um plano, um lugar para ficar estabelecendo todo o desenho dele. Então o alinhamento dos pés, se você for levar em conta, você vai perceber que ele já aponta para um ponto de fuga. E esse ponto de fuga é o ponto de fuga de profundidade, onde ele vai encaixar todos os objetos que ele vai colocar, né? E aí você vai ver que vai ter um carro lá no fundo, quer ver? Ó, mais pra frente a gente pode ver. Ó lá, vai ter um outro carro lá no fundo, né? E essa perspectiva aqui dos pés do personagem, do mecânico inicial aqui, é o que aponta para aquele fundo, né? É o que aponta para esse lugar no ponto de fuga. E todos os objetos então são construídos com base nisso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, né, é sobre a perspectiva incrível, né, o domínio de perspectiva incrível que ele tem. Então, cada elemento que ele cria é tridimensional e tem atributos específicos que vão fazer com que ele crie a perspectiva de todo o quadro a partir daquele objeto. É o que a gente chama em perspectiva de objeto ovo, né? Objeto originário, né? Que é o objeto que vai dar a medida de tudo que você vai construir. Outra coisa impressionante, logo de cara a gente pode ver, que é o repertório imenso, né? Olha a quantidade de coisas. Eu já falei isso no início, mas vale a pena repetir, porque olha lá, gente, lá no fundo, aqui à esquerda, a gente tem uma barraquinha que é uma espécie de acampamento, né, no rally aqui, que o pessoal está comendo ali, tem os computadores, tem uma máquina de encher pneu aqui, né, aí a gente tem esses personagens aqui do fundo, que é até interessante, eu vou voltar aqui pra gente ver, embora eles estejam muito detalhados aqui, olha como ele começa esses personagens lá do fundo. Então são mais ou menos umas silhuetas assim que ele vai colocando, vai inserindo, e essas silhuetas elas vão dando, né, a noção do que está na frente do que, né? E ele vai seguindo dessa forma, né? Sempre quando tem coisas sobrepostas às outras, ele vai colocando coisas atrás e vai detalhando coisas atrás que vão ser cortadas pelo elemento que está na frente, né? E ele tem uns objetos chave na perspectiva, né? Que são esses objetos aqui, ó, esse caixote aqui, esse outro caixote aqui e esse pneu. Você vê que esses elementos, eles são como uma base tridimensional que vão colocando os limites da composição. Até que ele termina de fazer aquele retângulo lá no fundo com aquele carro, do lado do carro, e depois ele decide que ele vai colocar um outro, ele vai vazar para o fundo ali e vai desenhar ainda a barraquinha com as pessoas, tá vendo? Mas esses objetos eles têm uma tridimensionalidade fácil, né, de assimilar, a gente consegue enxergar a noção cúbica desses objetos bem evidente. Aqui, ó, é um outro caixote aqui à esquerda, lá no fundo, esse outro e tal. Ele está fazendo um movimento aqui, você viu que engraçado, mas é por quê? Porque ele está fazendo fotógrafo, né? Ele faz vários fotógrafos e até mecânicos tombados. Olha lá, tá vendo? Para dar a posição. E ele estava o quê? Fazendo a expressão corporal de como que o peso vai se distribuir nas pernas, né? Bem, eu acho que não tem muito mais o que dizer em relação a esse quadro. Eu vou um pouco para adiante pra gente ver, mas ainda tem animais, ó, tá vendo? Ele faz animais, e ele muda de caneta, faz uma caneta mais rústica, tá vendo? Que tem uma aparência de pincel seco. Depois ele detalha com caneta de novo um outro personagem, e aí ele faz algum bichinho no braço dele. Então os elementos vão sendo construídos um a partir do outro, tá? Essa aqui é a lógica. Legal. Visto isso, vamos ver um outro vídeo que eu separei aqui, tá?
eu quero mostrar para vocês. Tem um outro vídeo dele aqui, em que fica evidente essa mesma lógica, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui o volume. Essa mesma lógica. Esse é um desenho A3, tá? Simples, que ele começa. Simples, né? Se a gente levar em consideração o outro, porque é complexo tanto quanto o outro, só que esse só tem um personagem, que é esse astronauta aqui. E ele desenha primeiro esse braço levantado. E através do braço e da noção tridimensional do braço, cilíndrica, a gente consegue ver para onde ele está apontando. Então ele sempre tem um ponto de fuga onde ele aponta. E esse ponto de fuga que ele aponta, é o objeto ovo dele, né, que no caso desse desenho é o braço, e no outro desenho, no outro painel que a gente estava vendo, era o mecânico de primeiro plano, com os pés apontando para o ponto de fuga, já está apontando claramente nesse caso aqui para baixo, né? Aí você vai ver que a composição ela vai sendo criada plano a plano lá para o fundo. Olha lá, tá vendo? Ele vai construindo o personagem lá pro fundo, com base no que ele começou. Então, e ele vai daquilo igual aqui, né, naquele outro vídeo. Deixa eu só fazer uma comparação aqui que eu acho que vai ser interessante. Porque no início a gente tem um personagem que ele insere aqui embaixo, ó, esse mecânico debaixo do carro, que é a mesma maneira de construir, ó, né? É a mesma maneira de construir. Se você for ver, ele começa pelo braço do cara, né? Olha lá. Olha lá, começou pelo braço. Então é o braço que vai nortear. Olha lá, tridimensionalidade cilíndrica, virado para baixo, né? Projetado para cima, assim, né? A gente vê a parte do cilindro virado para cima um pouco, né? E aí a partir dessa perspectiva que ele vai construir o resto do corpo do mecânico, tá vendo? Então essa é a lógica que ele utiliza, e a mesma lógica que ele utiliza no outro vídeo, né? Então é o braço cilíndrico, do braço ele vai para os ombros, dos ombros ele vem para a cabeça, da cabeça ele vai para o outro braço, e depois ele vai para o corpo e pernas e por aí vai, tá? Mesma coisa nesse outro astronauta, ele começa com o braço, ó, quer ver se a gente voltar aqui, ó. A gente vai ver que ele termina de fazer essa perna aqui e ele começa pela cabeça nesse caso aqui, tá vendo? E aí ele projeta os dois braços para frente. Então essa lógica de planos, né, do que está na frente e do que está atrás, está sempre presente com o objeto ovo, né, com essa analogia cúbica, cilíndrica ou esférica sendo utilizada para pautar a localização espacial e a tridimensionalidade. E aí a gente tem toda essa escada aqui, né? Mas embora eu esteja falando de uma forma simplória, né? É óbvio que o desenho dele tem uma coisa muito complexa, né? Então, acho que agora eu vou dar uma parada aqui só pra gente conversar sobre isso, né? É óbvio que o desenho do Kinjuji não é um desenho simples, não é um desenho que a gente faz, qualquer pessoa faz, né? Com facilidade. E ele ainda dá uma aguadinha, tá vendo aqui, ó, na tinta, tá vendo? Para ela ficar com um volume. Mas eu acho que o que acontece, o que move ele, o que é interessante, e aqui tem um RAF preliminar, ó, tá vendo? Aqui do lado tem um RAF preliminar de meio que de esferográfica. Então esse aqui não foi totalmente no direto, né? Esse aqui tem uma referência. Mas então vamos comentar, tá? Vamos comentar um pouco aqui. Eu vou sair um pouco dos vídeos e a gente vai falar aqui de 3 atributos que eu separei para falar de Kinjuji, tá bom? E os 3 atributos são o seguinte, tá? O Kinjuji, ele tem um imenso repertório, tá? Acho que é o primeiro atributo aqui, é o número 1 que eu estou circulando, tá? Imenso repertório. E ele tem então uma noção de mecânica, né, bem aprimorada. Ele tem uma boa noção de anatomia, né? Ou seja, sabe desenhar todo tipo de anatomia de animal. Vestuário, sabe desenhar astronauta, sabe desenhar
mecânico, roupa de fotógrafo, roupa de todo tipo de coisas épicas, né? Eu já vi já outros vídeos dele desenhando coisas épicas, tipo aquelas navegantes, né? Naquelas naus, né? No oceano, e espacial. Então ele manja de tudo, né? De tudo isso aqui. Então é mecânica, vestuário, espaço, ou seja, o que vier ele sabe fazer, e ele sabe fazer bem. Então o que me leva em consideração e que me intriga é que provavelmente ele deve ter tido uma curiosidade pessoal de procurar esse tipo de conteúdo, de procurar esse tipo de repertório, né? Aí a gente tem então o segundo atributo, que é a noção 3D, tá? A noção 3D dele é absolutamente fantástica, né? Eu acho que é um dos atributos que mais me chamou a atenção no começo. Eu vi primeiro a noção 3D, mas depois eu fui percebendo que, na verdade, o que mais me fascina realmente é o repertório, né? Então a noção 3D que ele tem, ele sabe 1, 2, 3 pontos de fuga, tipo como se fosse respirar para ele. Então tudo é tridimensional e tudo tem uma projeção em que ele consegue inserir vários objetos. E aí cai no atributo que eu acho mais difícil, né, do tridimensional em si, né, dessa noção 3D, que é o atributo proporção. Encaixar objetos que tenham a proporção relacionável sem esboço é uma coisa muito difícil de fazer. Eu já tentei algumas vezes, até tem alguns desenhos aqui que depois a gente vai comentar que eu fiz, um outro até que está apagado, mas é muito difícil fazer. E um outro atributo que chama bastante atenção é que ele desenha sem esboço, tá bom? Eu coloquei sem esboço, você vê 2 vezes aqui, tá bom? Sem esboço no que se refere à composição e sem esboço no que se refere à noção 3D, porque o 3D, né, por si só, vou fazer aqui um rafizinho rapidinho, a noção 3D ela parte de pontos de fuga, né? Então eu vou fazer aqui um rabisco só para a gente poder conversar isso. E a gente vai ter qualquer objeto que a gente for desenhar vindo de pontos de fuga, né? Então a parte de cima de um cubo, a parte de baixo vem de um outro ponto de fuga aqui embaixo, tá vendo? E a gente vai fabricando desenhos com base nesses pontos de fuga que a gente tem, né? Ó. E fazer isso com ponto de fuga já é difícil, certo? Você vê que aqui eu estou rabiscando bem solto e tal, não tô com desenho nada preciso, né? E assim mesmo já é difícil de acertar, eu tive que rabiscar a lateral do cubo algumas vezes. Desenhar o mesmo cubo diretamente, levando em conta uma perspectiva, sei lá, inventada, é duplamente difícil, porque você não está com os pontos de fuga lá, né? Então você tem que ter uma desenvoltura e uma segurança de como é que fala, de desenhar de uma forma como é que fala, improvisada, né, que não é fácil da gente ter, né? Até tinha feito uns outros cubos aqui, acho que tá com outro desenho apagado aqui, deixa eu apagar esse aqui e acender o outro aqui. Aí, tá? Inclusive essas coisas que eu tô fazendo eu já fiz uma vez, ó, então tá tudo rabiscado outra vez. Mas vamos continuar com a nossa análise, tá? No que se concerne à composição, o que impressiona é que é a partir de um objeto que ele faz toda a composição. Então, não é que nem um desenho de uma ilustração que tem um RAF preliminar de composição, que é baseado num triângulo, de repente dentro de vamos supor que o suporte dele seja esse retângulo, e aí esse triângulo aqui é o que vai ser a composição, né? Ou num outro retângulo aqui, de repente a gente tem uma composição que ela é trilhada por perspectiva assim, em que, né, os planos que eu vou desenhar, o plano que eu vou desenhar lá no fundo, ele vai estar inclinado e que vai ter essa janela aqui de primeiro plano mais escura. Enfim, tudo isso é parte de um RAF preliminar, de um desenho preliminar que é mais solto e que tem uma estrutura base geométrica ou até mais complexa
sendo baseadas em ponto de fuga diretamente e tal, que vão nortear o seu desenho. E no caso dele não é isso que acontece. Isso que é impressionante, porque ele vai fazer toda a composição a partir daquele primeiro objeto que ele desenhou, certo? Então, isso que torna mais interessante, porque o desenho que a gente está vendo, ele é um ato de improviso, ele é um solo de guitarra, né, super elaborado, super virtuoso, em que o guitarrista é capaz de colocar vários elementos musicais, vários tempos musicais do nada, assim, simplesmente por memória e por senso rítmico. Então é isso que acontece com o Kinjuji, tá? Então é isso, tá? Eu separei aqui os atributos, e esse desenho que eu fiz aqui posteriormente, deixa eu dar uma clareada nele aqui para não atrapalhar lá demais, mas eu fiz aqui alguns desenhos meio que pensando nisso, né? Essa análise aqui que eu fiz cúbica, ela era justamente em cima desses carros aqui do rally, ó lá, tá vendo? Então a lateral desse carro aqui, ó, ela é pensada como se tivesse aqui, né? Como se tivesse aqui, ó, a lateral do carro, tá vendo? Isso é imensamente relacionado com aquele outro vídeo que eu fiz aqui do canal, que fala sobre como desenhar objetos, né, usando o conceito tridimensional. Então, a diferença do Kinjuji para isso aqui é que isso aqui já está tão introjetado, né, a noção cúbica do Kinjuji está tão introjetada que ele já consegue fazer isso diretamente com detalhes, né? Entendo que ele precisa de poucas linhas aqui que estruturem o carrinho para que ele consiga relacionar tanto tridimensionalmente quanto colocando detalhes internos complexos como rodas, motor aberto, enfim, né? E até a perspectiva, né? A perspectiva dele estar suspenso em cima de um macaco, então tem toda essa complexidade. Mas se você for ver, a lateral desse carro está imensamente relacionado com a lateral do carro de trás. Então é essa relação cúbica aqui que está acontecendo, né? A gente tem o carro de trás e o carro da frente relacionados cubicamente, apontando para um ponto de fuga lá no fundo, né? Então esse ponto de fuga, inclusive, é o ponto de fuga que vai trazer toda a noção de perspectiva para todos os objetos aqui, tá vendo? Vai trazer toda a noção tridimensional que ele vai trazer, tá? Então essa é uma noção legal. E aqui eu comecei fazendo um desenho do nada, se eu não me engano acho que começo pelo joelho, e eu falava sobre justamente essa coisa do sem esboço, tá? Isso é um exercício que eu tenho feito no Instagram de forma módica, né? Nada comparado ao mestre Kinjuji, mas eu posso fazer aqui mais uma tentativa só para vocês verem, que é o que? Começar por um elemento X. Então vamos supor que eu comece pelo nariz de um personagem, tá vendo? Começo pelo nariz de um personagem aqui e faço, através desse nariz, eu vou trazer toda a medição de perspectiva que eu vou querer pôr nesse desenho, tá vendo? De repente aqui já a boca, trago o queixo, e através da medição do nariz, da perspectiva do nariz, tá vendo que tem aqui uma linhazinha diagonal que eu estou replicando aqui, tá vendo? Eu consigo criar o meu personagem, tá vendo? Outra coisa que é um elemento bacana para medir é colocar óculos, né? Por isso que aquele outro personagem que estava aqui no outro layer tem um óculos, né? Porque os óculos eles têm esse paralelismo aqui que cria um quadrante aqui, ó, para você enxergar o seu desenho, tá? Então ajuda a ter a analogia tridimensional o óculos. Então tem isso, tá? E aí a partir daqui a gente vai inventando, né, elementos, de repente o cabelinho do personagem, né? E vamos criando, né? Aqui, a partir daqui pode ter um cachecol, enfim, né?
Então esse desenho eu estou fazendo só para a gente ter como base como é que é o exercício que você pode fazer para tentar começar a aprimorar sua memória e até o seu desenho gestual, né? Que é fazendo esse tipo de desenho aonde você parte de um elemento ovo, que no caso aqui no meu eu comecei pelo nariz, né? E a mesma coisa acontece porque, assim, lógico, eu estou num campo aqui que eu tenho um pouco mais de domínio, que são os rostos, né? Mas o Kinjuji não começa por rostos, né? Ele começa por qualquer coisa. Por rabo de cachorro, por carros, por, né, a ribimboca da parafuseta de dentro do motor, enfim, né? Então, o teste que fica, e o estudo que fica é tentar começar o desenho, seja lá por qual for o elemento, tá bom? Então aqui eu fiz esse personagem, né? Tá aqui com o cachecol, agora aqui vou fazer dobrado pra cá, assim, o ombro, tá vendo? O ombro dele pode estar virado pra frente assim, as costas aparecem pra lá, e aqui pode ter o outro braço virado pra frente, e aqui podemos ter um braço virado pra trás, ó, tá vendo? Indicando cilindricamente aqui a tridimensionalidade, fazendo uso daquele mesmo recurso que a gente enxergou ali no Kinjuji, né? Que a gente analisou ali no Kinjuji. Dobras de roupa, mesmo bem menos tridimensional do que eu gostaria, mas está aí. E a mão, ó. A mão eu tenho feito uma bateria de estudo, então estou um pouco seguro para desenhar a mão tridimensional, né? Desenhado direto nos... Os gatos estão brigando aí, desculpa, gente. Faz parte aqui, né? Que não é só um quarto de um artista, é também um gatinho. E por aí vai, tá? E a partir daqui eu posso construir cilindricamente uma relação com, de repente, um veículo aqui, tá vendo? Na frente, um farol aqui, assim. E aí eu vou começando a desenhar. Tá vendo? A lateral do carro virado lá pro fundo, né? Mas você vê que assim, meu desenho aqui rapidinho para vocês não tem a quantidade de detalhes que Kinjuji coloca nos desenhos dele. Ele coloca aqueles detalhes porque Kinjuji, ao contrário de nós todos na internet, não tem pressa para desenhar, tá? Apesar dos desenhos dos vídeos dele serem todos quase em time-lapse, ele não tem pressa para desenhar. Ele é um cara contemplativo. Eu cheguei a ver uma outra entrevista em que ele explica que fica ali muito tempo desenhando uma coisa e tal, né? Então a gente vê os vídeos dele e tem a ilusão de que aquilo ali é feito rápido, e não é o caso, tá? Ele é um cara que vai construir. Não gostei aqui da medição desse aqui, ó. Vou deixar um pouco mais baixo o farol. Quem já me viu desenhando carrinho sabe que eu repito esses faróizinhos aqui diversas vezes, né? Mas é isso, tá bom? Então a partir de um objeto eu vou construindo outros objetos, e aí de repente aqui tem um outro elemento, tá vendo? E aí a gente vai construindo toda a perspectiva com base nesse primeiro objeto que é o nariz ali, né, no caso, tá? E aí aqui tem os outros exercícios, vou só mostrar para vocês aqui e a gente já encerra, né? Ó, esse desenho comecei pelo cubo aqui, ó, esse cubo grandão, né? Fui fazendo direto ele assim, e aí depois relacionei cilindricamente, né, os elementos desse soldado ali agachado.
E depois tem aqui um outro desenho, que é um desenho que eu comecei fazendo esse cubo, né? E depois fiz esse outro peça de Tetris aqui. E aí eu fiz esse carinha aqui do lado com o cachorro e fiz o carro. E vi que o carro pro mesmo plano não dava certo, né? Quer ver? Deixa eu só apagar aqui para vocês verem. Se eu apagar esse abismo aqui, vai parecer que o carro tá pequeno, né? Mas aqui eu confiro uma noção de plano, ó, uma noção de plano lá embaixo, diferencial, né? Então lá embaixo tem uma coisa e aqui em cima tem outra coisa, né? E essa noção vai dar a impressão de que estamos em perspectivas em andares diferentes, né? Mesma coisa se eu pegar e começar a desenhar alguma coisa aqui, assim, tá vendo? Ou lá embaixo, assim, né? Esse é um dos segredos aí de perspectiva que Juji domina, né? Posso fazer aqui hominhos desse tamanho, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Beleza, gente, tá tudo comentado aqui. Falei tudo que eu queria e até o que eu não queria, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar com alguém que vocês acham que pode gostar do nosso vídeo e do nosso canal, tá bom? Estou aberto a sugestões, tá? Esse vídeo é uma sugestão, apesar de eu ter mudado um pouco. E quero saber, né? Comentários são sempre ótimos pra gente criar conteúdo, tá? Não esquece de conferir os outros vídeos, onde temos conversas com artistas, né? Já tivemos com 2 artistas. Inclusive eu já adicionei uma playlist, né, para as conversas. E não esquece de conferir meu outro YouTube, que é o Na Trilha com Del Rey.